Sejam muito bem-vindos, assustados, ao Cine Assustado de hoje. Hoje, dica de filme Sorria. Quem indicou foi a Roberta Hortala. Roberta, muito obrigado pela sua indicação. O filme Sorria, ele é um filme muito bom de terror, eu já indico para vocês. Tem pontos bons, tem pontos ruins, vamos discutir todos esses pontos aqui no Cine Assustado de hoje. Mas antes, vamos falar um pouquinho, vou contar para vocês um pouco da história desse filme. O filme conta a história de uma terapeuta que trabalha em um hospital. Uma terapeuta que passou por alguns traumas na sua infância, mas terapeuta ela atende ali casos psiquiátricos, pessoas, é um pronto atendimento para essas pessoas. E essa terapeuta está lá para auxiliar, para fazer todo o acompanhamento desses pacientes nesse hospital. Acontece que ela recebe um paciente em comum, uma mulher completamente louca, completamente surtada, que afirma que tem alguma coisa rondando ela. E ela não sabe explicar muito bem o que é essa coisa. Se é uma pessoa, se é uma entidade, se é um demônio, ela não consegue definir. Porque às vezes ela diz que essa coisa está em alguém, às vezes está em uma pessoa próxima, às vezes está em uma pessoa desconhecida, às vezes brinca com a mente dela, ela vai para lugares onde na verdade ela nunca foi, ela nunca teve naquele lugar, tudo aconteceu dentro da mente dela. Isso vai deixando essa terapeuta, a doutora Rose, muito intrigada e começa a ficar até com certo medo daquela paciente, mas mesmo assim ela está ali tentando acalmar a paciente, tentando entender o que está acontecendo com ela, quando de repente a paciente comete suicídio na frente da doutora. Isso causa um trauma estrondoso para ela. Óbvio, né? Ela viu a sua paciente surtar e morrer em sua frente. A partir desse momento, coisas começam a acontecer na vida da doutora Rose. Tanto traumas de sempre estar revisitando aquela morte, quanto coisas estranhas, barulhos. Ela parece que vê a paciente morta em vários lugares da casa e ela acaba não sabendo se aquilo trata-se da realidade, se trata-se de algo que está acontecendo realmente. Por quê? Essa doutora, a doutora Rose, quando ela era criança, ela passou por um certo trauma. Ela achou a mãe dela morta na cama e a mãe dela tinha problemas psiquiátricos, precisava de ajuda. E a Rose tinha uma irmã, e essa irmã até acabou abandonando a Rose e a mãe e indo viver a sua vida, deixando a pobre Rose, que era uma simples criança indefesa, para cuidar da mãe. Então, a Rose já vem desse trauma, ela já vem de uma certa culpa de que ela não conseguiu cuidar da mãe, porque em um belo dia ela achou a mãe morta na cama. Talvez isso tenha até sido um gatilho ou uma motivação para que ela se tornasse terapeuta e ajudasse outras pessoas, mas naquele momento as coisas acabam entrando em conflito, porque o que ela está vendo? Quando ela vai contar para uma pessoa, especialmente com o namorado dela, ele não acredita. Ele acha que aquilo é um trauma, pode ser tanto um trauma dessa morte que ela presenciou, dessa paciente, quanto lá hereditário da mãe dela que acabou passando para ela. Ela não tem ajuda de ninguém. Ela não consegue essa ajuda. No trabalho, após essa morte, após ela apresentar a doutora Rose, ela apresentar esses comportamentos estranhos, ela é suspensa uma semana do hospital para ela ficar em casa, o que piora muito mais a situação da Rose, e ela vê ainda muitas coisas acontecerem, coisas sinistras dentro da casa dela, coisas que ela nunca tinha visto. A Rose então acaba tentando procurar coisas, vestígios de que o que ela está passando, isso já aconteceu. Então, aparentemente, nessa investigação, onde ela começa a ver pessoas rindo perto dela, principalmente isso, uma das características dessa suposta entidade que a paciente dela que se matou conta, é que as pessoas começam a rir para ela e é um sorriso diabólico, é uma coisa ruim. E a Rose começa a presenciar isso. Então ela começa a ligar que o que a paciente estava falando tem sentido e pode estar acontecendo com a Rose também. Então ela começa a investigar por pistas do que pode estar acontecendo e ela acaba descobrindo que é sempre
uma morte assistida que desencadeia essa entidade. Alguém se mata brutalmente na frente de outra pessoa, e tecnicamente a pessoa que se mata já está possuída, e aí essa possessão, essa entidade, passa a atormentar a pessoa que assistiu à morte. Ou seja, a Rose assistiu à morte daquela paciente e ela passa a ser atormentada. E sempre que ela vai procurar ajuda, ninguém acredita nela, exceto um policial que tem uma certa quedinha pela Rose e acaba acreditando nela e ajuda ela a investigar esses casos. E aí, basicamente, ela começa a lutar por sua sobrevivência, que ela descobre que após a vítima assistir à morte da pessoa que se matou, ela tem poucas semanas antes da morte acontecer com ela também. Coisa de 1 semana, 4 dias, no máximo, ela já estaria morta. Então a Rose começa a procurar uma solução, porque ela sabe, ela sente que ela vai morrer, ela percebe que ela não está louca, e ela precisa reverter essa situação, arrumar um jeito de acabar com essa entidade para ela conseguir sobreviver. E com a ajuda do policial, eles fazem uma série de investigações para tentar chegar numa solução e salvar a vida da Rose. Assustados, a minha opinião sobre o filme é que o filme é bom. Eu indico realmente para vocês, podem assistir. É um filme legal, ele tem uma atmosfera de terror muito bacana. Só acho que no meio ele acabou se perdendo um pouquinho. O filme começa muito bom, começa ali já com esse suicídio, então já te desperta a curiosidade, coisas começam a acontecer, a entidade atormenta a Rose, isso é muito legal, porque isso acontece na casa dela. O filme ele tem muitos sustos do modo jump scare, que é aquele susto que acontece do nada com algum barulho ou alguma coisa voando na tela. Alguns funcionam, outros não funcionam. Então tem alguns sustos legais, outros por ser jump scare acaba que não funcionando e fica uma situação meio constrangedora, porque é um susto que ele só tá ali realmente para tentar assustar e às vezes ele não consegue. Mas assim, tem bastante sustos que você vai realmente se assustar. Eu acho que você vai se envolver com a história porque você tenta descobrir o que é essa entidade, como que ela trabalha e uma forma de combater ela. Isso é muito legal que acontece no começo. Os tormentos na Rose também são muito frequentes e dão muito medo. É muito legal. Quando o filme ele passa a ter um momento tranquilo, onde vai haver uma investigação, vai haver um diálogo entre os personagens, que é o momento de respiro do filme, ele acaba ficando muito monótono e parado. Por quê? Começa uma série de investigação no meio do filme ali. Ele para de ser terror completamente, ele para. Acontece alguma brincadeira na mente da Rose, que essa entidade brinca com a mente, então ela sempre está brincando, mas são coisas mais tensas do que realmente terror, certo? Então nesse meio acaba virando filme mais investigativo do que terror. Isso é um pouco cansativo, porque é muito longo. Essa parte onde eles vão investigar o caso é muito longo, porque eles começam a investigar todas as vítimas que passaram por isso, vão atrás de uma solução. E quando eles acham essa solução, por isso que eu acho que é uma parte desnecessária do filme, quando eles acham essa solução, é isso que eu tenho que fazer para eu sobreviver? Ok, não, mas eu acho que eu não quero fazer isso. É completamente descartada essa solução. Ou seja, a investigação que tomou todo aquele tempo do filme, ela não serve para nada. Só para a personagem, só para a Rose constatar que não é isso que eu quero fazer não. Acho que eu não consigo. Vou tentar minha solução mesmo. Então acaba meio que ficando arrastado e não tem ali não agrega em nada para a história, porque o final ele não depende dessa investigação. Agora, chegando no final, ele volta a criar uma atmosfera de terror incrível, porque a Rose ela acaba tomando uma decisão para lutar contra essa entidade que envolve o passado dela e os seus traumas. Então, os traumas da Rose acabam virando uma das peças que vão aterrorizar ela nesse final. Isso é muito legal. Por isso que eu falo que o filme é muito bom no começo e muito bom no final. Eu descartaria essa parte do meio, podia cortar ela completamente, juntar essas duas, que o filme ia ficar perfeito. Mesmo assim, o final ele entrega uma entidade aterrorizante, cenas aterrorizantes, assim, bizarras e que dão bastante medo. Acho que vale muito para você assistir. Não é um filme novo, não é revolucionário. Tem hora que ele tenta uma pegada meio que premonição, onde
acaba tendo uma investigação para saber das mortes e tal, mas tirando esse pedaço parado dele aí e completamente descartável, o filme é legal. Assistam Sorria. Além do Sorria, tivemos mais indicações de filmes essa semana. A Andréa de Barros indicou o filme Halloween Ends, que é o último filme onde conclui a última trilogia do Michael Myers. O filme é legal, eu acho que eu só não gostei deles terem deixado o Michael meio que coadjuvante, mas as mortes são boas, muito susto, muito terror. Acho que vale a pena sim. Muito obrigado, Andréa, pela indicação desse filme também. Gostou dessa indicação de hoje? Deixa aqui nos comentários. Tem mais filmes para me indicar? Deixa aqui que eu tento assistir, trago na próxima semana e também trago a sua dica no próximo Cine Assustado. O Assustado tem um Apoia-se, se você gosta do que eu faço, contribua com o Assustado, o link está aqui na descrição. Você sendo um apoiador, você vai aparecer nos créditos de todos os vídeos e ainda ter benefícios exclusivos. Semana que vem tem mais Cine Assustado. Vejo você bem assustado.